que eu acho muito importante é essa consciência racial das psicólogas. Eu vejo com muito mais frequência o gênero ser questionado e até a idade ser questionada muito mais que a raça. Poxa, quando eu atendo um homem que é mais velho, tem idade para ser meu pai, meu avô, será que ele vai ficar confortável comigo? Ah, mas eu sou mulher, eu sou homem e atendo uma paciente que é uma mulher, será que ela vai ficar confortável comigo? Eu não vejo a mesma pergunta sendo feita, eu sou uma psicóloga branca, meu cliente é negro, como é que isso impacta? Eu sou uma Uhum. psicóloga negra, meu cliente é branco, como é que isso vai participar da relação? Como é que fica a minha escuta, a minha abertura para essa pessoa? Como é que o nosso vínculo vai ser estabelecido? E o que que eu tenho que olhar para conduzir esse processo? Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e hoje nós temos convidadas especiais aqui no canal, retomando o quadro de entrevistas e eu estou me sentindo, na verdade, até num podcast, mas nessa mediação aqui do Zoom. Meninas, bem-vindas, viu? Obrigada. Obrigada, Gabi. Muito Obrigada. feliz de estar aqui com você também. Que bom, gente. A Isabela já participou, né, Já. da entrevista, até a Neftali que fez, né, as entrevistas. Pedi para as meninas colocarem aqui o link com o vídeo da Isa, mas o contexto era outro, né, Isabela? E agora a gente vai falar de um tema que vocês estão muito interessadas, que é qual? A gente tem feito, né, movimentos já tem um tempo sobre essa compreensão de práticas antirracistas e como que isso pode chegar na clínica, quais são as intervenções possíveis e o que que a gente precisa minimamente saber. Então, né, de onde é que parte, como começa, o que que é a base para poder, de fato, estar pensando em uma prática antirracista, considerando que não é só saber teorias da psicologia, né? Eu acho que a gente sabe que a psicologia ela tem recortes específicos e tem recortes brancos, héteros, cis, normativos, né? Então, a gente estava pensando muito por essa perspectiva e entendendo que para pensar na totalidade a gente tem que abranger raças, gêneros, interseccionalidades. Então, foi por aí que a gente começou. Não sei o que mais as meninas conseguem pensar. Acho que foi isso mesmo, né, Laena? Inclusive surge depois, a nossa ideia surge depois de um encontro que a gente tem. A gente estava no encontro de psicologia, especificamente de construcionismo social, que é a abordagem que eu, Laena e Ana Luísa trabalhamos, e, e aí estávamos nesse encontro e a gente teve um debate sobre raça nesse encontro e a gente viu o quanto todo mundo estava ansioso por mais naquele encontro, assim, né? Todo mundo falando dessa lacuna importante que existe não só no construcionismo, né, mas na psicologia como um todo. E aí a gente saiu muito remexida com isso, pensando assim, nossa, tem tanta coisa que a gente já leu, tanta coisa que dá para a gente conversar, quanta coisa que a gente pode ler mais e pensar juntas. E aí eu e a Ana Luísa já estávamos pensando em fazer algum grupo para discutir feminismo ou algo assim. A Luísa chega pela Ana, eu acho, né? E aí foi isso, viramos esse grupo para pensar uma clínica antirracista. Maravilha, meninas. E tem quanto tempo que vocês estão juntas nesse estudo, nessa discussão? Meninas, vocês vão me ajudar a lembrar, mas eu tô achando que é desde o meio do ano? Acho que é isso, não é? Nosso primeiro encontro foi 1º de julho. Então, uns 2 meses antes, a gente estava se organizando para fazê-lo. Uhum. Então, acho que é isso. Então, desde maio? Deve ter sido aproximadamente abril, maio, que Isso. demos os starts, né? E aí o primeiro encontro aconteceu em julho, então acho que é mais ou menos esse tempo mesmo. Luísa e Ana Luísa, vocês estão falando aqui de Uberlândia também? Uberlândia, ingressei nesse grupo, né? As três são construcionistas, eu entrei como
uma pessoa infiltrada de uma outra abordagem, né? Eu falo pela Gestalt, mas o estudo das relações raciais e de pensar essa clínica antirracista tá para além das abordagens. Então, isso é uma coisa muito interessante do que a gente conseguiu fazer para pensar em oferecer esse mini curso. Não é para uma abordagem específica, mas cada abordagem tem uma caixinha de ferramenta que cada psicóloga usa como compreende, e a postura antirracista tem que ser uma dessas. Então, Hum, eu aprendo muito com essa diversidade de abordagens que a gente consegue conversar. uhum, maravilha. Muito, muito interessante isso que você falou, que é uma discussão para além dos aspectos dessa individualidade aí das abordagens, né? Da característica das abordagens, né? Eu acho que eu vou ouvindo todo mundo conversando, né? E eu vou pensando que essa lacuna, né? Essa ausência desse debate sobre feminismo, sobre raça, sobre classe, que eu acho que é isso que a gente vem se propondo no minicurso, vem desde a faculdade, né? Não sei se as meninas, mas na minha formação eu não tive nada sobre isso. Assim. Eu acho que eu vou estudar sobre feminismo mais aprofundado em saúde mental, não no mestrado, eu vou procurar algo específico, né? Eu não tive disciplina que dialogava sobre isso, então acho que a ideia do minicurso é a gente construir também uma visão crítica, que é tão negligenciada na psicologia como um todo, né? Então, acho que não, de fato, não é sobre abordagem, é sobre que jeito que a gente quer estar no mundo, mas também que jeito que a gente quer estar na clínica, não só na clínica, né? Em outros lugares que a gente pode estar e compor espaços. Eu Bom, também as estou meninas usaram a palavra minicurso aqui, né? Falaram essa expressão, e aí eu queria que vocês contassem o que que é esse minicurso, qual é a proposta de vocês. Bom, a gente começa fazendo um apanhado dentro do que cabe nos limites de tempo, né, sobre conceitos. Então, a gente foi atrás de quem já está produzindo os conceitos que a gente achava que eram importantes e muitos deles não estavam na psicologia, né? Acho que é importante fazer essa ressalva aqui, porque como a gente estava conversando agora, a psicologia ela peca muito em ter produções, isso foi assim, uma pesquisa. A Luísa está aí, para não me deixar mentir, há mais de 10 anos pesquisando isso, e são ainda, né, assim, poucas coisas. Não, a gente não tem um vasto compilado de conteúdo, de conceito. Então a gente foi buscando, né? E a gente começa com conceitos de racismos, né? Então, racismo estrutural, institucional, individual, que vem do Silvio Almeida. Então, a gente usa, bebe dessa fonte para falar um pouco sobre qual é a diferença entre esses três tópicos, uma vez que ele é muito difundido de uma forma muito rasa socialmente. Então, hoje a gente sabe, né, que é fácil se esconder atrás do racismo estrutural para se isentar de possíveis práticas racistas que invariavelmente vêm a acontecer. Então, a gente fez muita questão de trazer, então, o que significa cada um deles, de onde é que vem o racismo da estrutura, de onde é que vem o racismo da instituição e como é que funciona, né, essa perspectiva individualmente. E aí a gente vai fazendo também algumas intersecções com arte, com outros artigos que a gente encontrou, então a gente vai, né, fazendo alguns convites, tem Conceição Evaristo, e com isso a gente faz um amarrado, né? E essa primeira parte a gente começa falando sobre os conceitos do racismo. Uhum, interessante isso. Então, a ideia é que, assim, é uma crítica a isso que a gente às vezes usa como uma desculpa. Seria isso? Eu coloco a conta e digo, esse é um racismo estrutural. E aí eu dou eu fico meio isenta, assim, isentona. Sou Bem isso, vítima, entre aspas, sou vítima do racismo estrutural. E exato. olha como eu não. É tipo assim, é, não estou preocupada, assim, grandemente preocupada, não penso muito sobre isso, mas tô aqui querendo. E aí que Isso casa com a esconder, segunda. né? Oi, desculpa, Não, não, Laína. desculpa, eu só não estava travada. É porque eu estava só complementando assim que acaba sendo um jeito de se esconder,
né? De ótimo. se isentar. Então, ai, poxa, racismo estrutural de novo, né? Que pena. É isso, é o que temos. Mas aí, como que a gente se compromete com isso? Porque é isso, o racismo está dentro de uma perspectiva de estrutura mesmo. A sociedade, ela é organizada dessa forma, e acho que o Silvio Almeida, ele assim, desenha, é didático no livro dele. Então, é mais ou menos esses convites e essas provocações que a gente vai trazendo no curso, tanto que a Isa vai, né, ampliando até um pouco mais esse processo. Massa, gente. Aí eu fiquei pensando nisso que você estava dizendo, Gabi, que é sobre isso, né? Do eu lavo minhas mãos aqui, que a gente entra com um conceito que pouco se fala, né? Os brancos pouco falam disso, que é, então, racismo estrutural, né? Que difícil, realmente, coitada das pessoas negras, né? E aí a gente não fala sobre quem produz isso, que são os brancos, e a branquitude como um conceito mesmo, né? Que aí a gente vai trabalhar um monte de autoras, como a Lia Weiner-Schuckman, a Cida Bento, a Robin DiAngelo e um monte de outros nomes, para trazer duas ideias centrais, assim, né? A primeira é o mito da democracia racial, que a gente dialoga muito com Abdias Nascimento, para falar sobre essa ideia da miscigenação racial no Brasil como algo legal. Então, olha como é diferente aqui nos Estados Unidos, a gente tem brancos e pretos convivendo, casamentos interraciais, etc., quando essa, na verdade, foi uma grande cilada armada lá no passado, né? Para embranquecer a população brasileira, para extinguir a raça negra do Brasil. E aí, em seguida, a gente vai falando um tanto, né, sobre como a branquitude, enquanto um conceito criado e sustentado por pessoas brancas, uma estrutura de poder sustentada por pessoas brancas, o quanto a branquitude ela cria mecanismos de não ser questionada nunca, como, por exemplo, a fragilidade branca, que é isso, né? Então, eu, como branca frágil, eu nunca sou acostumada a ser questionada, eu não sou acostumada a ser posta em xeque, a ser vista como uma minoria, a não ser questionada em determinados ambientes. Então, a gente vai trazendo alguns conceitos, como o mito da democracia racial, a própria branquitude, a fragilidade branca, para amarrar como nós puxar as pessoas brancas para como nós somos responsáveis pela manutenção desse sistema e também por quebrar esse sistema, né? A gente tem trazido algumas autoras aqui, né, e autores, e acho que é legal contar também que a gente tem um drive com textos que a gente oferece para quem se inscreve. Então, todo mundo que se inscreve já recebe um drive com esses textos, algumas sugestões de Tem leitura acesso ao extras. o material mais formal, assim, que vocês garimparam e reuniram, né? Isso, que são textos que a gente utiliza no minicurso e que todo mundo vai ter acesso quando se inscreve, né? Acho que é legal contar isso também. E bom, para continuar ampliando o diálogo, né, a gente discute um pouquinho sobre a interseccionalidade. Então, a gente convida outros marcadores sociais, né? Gênero, classe, raça, sexualidade, localidade, idade. E se a gente for pensar nesses marcadores sociais, né, eles são tanto estruturais quanto estruturantes. Então, eles vão compondo a identidade do sujeito, fazendo parte do seu projeto de subjetivação mesmo, né? Então, tudo isso vão dialogando e vão se sobrepondo e causando ainda mais ou noção de privilégios. Então, o mercado, por exemplo, o mercado de trabalho lê um homem branco, hétero, de uma forma completamente que lê uma mulher negra, lésbica, de periferia. Então, a ideia da gente dialogar com a interseccionalidade é a gente trazer a ideia de que
existem diversos marcadores sociais que vão influenciando tanto na formação do sujeito, mas na sua própria saúde mental, né? Que é esse debate que a gente vem fazendo, mas no seu processo de tomada de decisão, na forma que eles podem se relacionar, quanto eles acham que eles podem sonhar, estar no mundo, né? Então a gente vai ampliando essa discussão, a gente traz outras autoras, né? Como a Patrícia Hill Collins, a Angela Davis, pensando que a interseccionalidade vem do feminismo negro, né? Vem desse debate de que não dá conta o feminismo discutir só o feminismo sem a gente discutir raça, sem a gente discutir classe, senão fica uma discussão muito superficial, né? Então a ideia da gente trazer o conceito de interseccionalidade e seus efeitos no mini curso é para a gente sair dessa visão rasa e não cair em buracos como a meritocracia e culpabilização do indivíduo dentro da clínica. Então, acho que a ideia é a gente convidar essas autoras para ampliar ainda mais a conversa e pensar nesse posicionamento crítico. Excelente, excelente. Lu? A gente tem a proposta de oferecer ferramentas de raciocínio clínico, de raciocínio social, de análise, né, dos contextos mesmo. E isso não se trata de um checklist do que fazer para ser uma psicóloga antirracista, mas tem alguns marcadores que a gente consegue bater o martelo e falar, isso aqui sim é fundamental que seja feito, porque na falta dessa postura, na falta da ética, na falta de um bom vínculo com essa pessoa, na falta de uma autoanálise, de uma consciência racial da psicóloga, o processo vai ser impactado. Então, no fim do mini curso, a gente apresenta algumas dessas ferramentas que a gente considera fundamentais, importantes para exercer essa clínica antirracista. A nossa profissão ela é embasada por um código de ética que, por sua vez, está embasada na Declaração dos Direitos Humanos. Então, sem partir de uma discussão de direitos humanos, não tem conversa. Mas eu acho que não é uma questão de achar, é questão de abraçar a ética da nossa profissão, que já está falando sobre isso. Temos produções de muitos autores, muitas autoras brasileiras da psicologia, dando essas ferramentas também sobre o que olhar na clínica. E só para destacar um, que eu acho muito importante, é essa consciência racial das psicólogas. Eu vejo com muito mais frequência o gênero ser questionado e até a idade ser questionada muito mais que a raça. Poxa, quando eu atendo um homem que é mais velho, tem idade para ser meu pai, meu avô, será que ele vai ficar confortável comigo? Mas eu sou mulher, eu sou homem e atendo uma paciente que é uma mulher, será que ela vai ficar confortável comigo? Eu não vejo a mesma pergunta sendo feita, eu sou uma psicóloga branca, meu cliente é negro, como é que isso impacta? Eu sou uma psicóloga negra, meu cliente é branco, como é que isso vai participar da relação? Como é que fica a minha escuta, a minha abertura para essa pessoa? Como é que o nosso vínculo vai ser estabelecido? E o que eu tenho que olhar para conduzir esse processo? A expressão passar em branco faz muito sentido para debater essas questões na psicologia. Tem muita coisa que passa em branco. E a gente não quer isso, a gente quer que as coisas passem em muitas cores, passem colorido. Depois de pensar essas ferramentas, né, da postura antirracista, a gente apresenta duas vinhetas clínicas, são recortes, a gente editou, colocou um pouco da nossa experiência de atendimento para esses personagens das vinhetas, e uma pessoa negra, uma pessoa branca. Como é que a gente ouve a história daquela pessoa e aí jogamos, né, para os nossos participantes como é que é entrar em contato com essa história, com essa fala, o que que vocês estão olhando, o que que vocês estão observando aqui, o que que a gente pode pensar a partir de toda a teoria que a gente viu falando, o que fazer diante dessas pessoas. Super interessante. Então, tem esse elo na conversa de vocês realmente com a prática clínica, né?
Muito massa. Eu gostei demais disso aqui também, às vezes, nós terapeutas e terapeutas assim, brancas, a gente para nesse lugar mesmo é racismo estrutural. E até achando, né, Luísa, que tá passando em branco, a ideia do passar em branco, eu nem vou tensionar isso aqui na conversa, porque eu não quero causar nenhum mal-estar. Só que o mal-estar já está posto, já está operando, né? Em maneiras, às vezes, muito silenciosas. Eu fiquei pensando nisso que vocês estão falando sobre passar em branco, né? E quantas vezes a gente também, sendo uma terapeuta branca, atendendo uma outra pessoa branca, a gente esquece de olhar a raça, como se branquitude, ser branca, não fosse uma raça, né? Então, isso é um convite que a gente faz muito no minicurso também, né? Que é o que a gente, terapeuta branca, pode fazer ao encontro com uma pessoa branca que vai trazer racismos ali, que vai trazer uma fala racista vez ou outra, um posicionamento que a gente não vê normalmente, né? Mesmo que seja, que vai trazer principalmente lugares de privilégio branco na sua fala, né? O que a gente faz com isso? A raça está presente na clínica o tempo todo. A gente tendo essa relação interracial ali ou não, né? A gente normalmente vai falar de raça só quando a gente está atendendo pessoas negras, ou se a gente é uma pessoa negra, e não, né? Ser branco também é ter raça, né? E acho que isso é uma coisa que o Uhum, minicurso lembra a gente bastante, assim. uhum. Excelente, excelente. Vocês poderiam dar algum exemplo aqui? Assim, vocês disseram que tem essas vinhetas, né, no minicurso, mas algum outro exemplo, assim, na clínica, aqui, só para a gente deixar uma amostrinha de como que essa conversa pode operar na clínica, num atendimento. Eu me lembro aqui de vinhetas de um artigo que a gente Uhum, disponibiliza para quem participar, né? Está relatado na literatura, a gente tem mais liberdade de explorar. De uma mulher negra sendo atendida por uma psicóloga branca que diz: eu queria muito ser ouvida, ser atendida por alguém que eu não precise ficar explicando o que eu estou passando ou o que eu estou vivendo. uhum, Porque essa neutralidade da branquitude, né, o termo que a gente vai usando também no mini curso é o branconforto. As almofadinhas do conforto branco que deixam a coisa muito confortável, e aí eu não preciso me posicionar sobre esse tema. E diante de uma pessoa negra, de uma pessoa indígena, de uma pessoa amarela, que tem uma vivência radicalmente diferente nesse ponto, como é que a escuta fica? Eu vou esperar que o meu paciente me ensine, porque isso é algo que é muito falado na psicologia, né? A gente aprende junto com a pessoa, mas o paciente também pode trazer coisas para que a gente aprenda com ele, mas ninguém vem para a terapia para ser o pedagogo do psicólogo, né? Nós é uhum, que devemos estar prontos, ou no mínimo dispostos a buscar as ferramentas para estar com aquela pessoa. Então, é uma situação de hierarquia, de relação de poder que pode se reproduzir no consultório. uhum. Excelente, excelente. Para a gente encaminhando aqui para o final, nossa conversa, meninas, como que as pessoas podem encontrar vocês e o trabalho de vocês? Porque esse vídeo vai ao ar e, de repente, ele não vai ser visto a tempo, né? Então, como que as pessoas podem conversar e encontrar vocês, outros terapeutas? Gabi, eu acho que a gente pode, às vezes, passar nossos Instagrams e as meninas colocam aqui, que nós Isso. temos. Cada uma tem seu Instagram, a gente não fez um Instagram do mini curso, né, para divulgar, a gente tem divulgado nos nossos Instagrams profissionais, pessoais, e inclusive lá é onde as pessoas podem se inscrever, a gente pode também colocar
o link da inscrição para as meninas colocarem no corpo do texto, né? Que as inscrições vão até 22 de setembro, às 18 horas, e o minicurso vai ser 23 de setembro, das 8 às 12h30. A gente faz um pequeno intervalinho ali para uma água, um lanchinho bem rápido, e voltamos nessas 4 horas e meia de minicurso, e a gente está aberta à conversa, mesmo que você não consiga, que para quem não conseguir chegar a tempo para o minicurso, para a gente conversar, para a gente dialogar, né? Nós 4 damos supervisão também, então para quem quiser discutir casos clínicos, ou para quem estiver procurando interlocuções, textos, etc., estamos abertas, os nossos Instagrams que vocês vão encontrar aqui. Excelente. E eu sei que a Laena tem um trabalho específico com adolescentes que estão prestando vestibular, né, Laena? Eu trabalho, né, com estudantes de modo geral, mas muitos que estão ali na fase de vestibular chegam até mim, e, e eu tenho de um tempo, de uma longa data aí, trabalhando questões emocionais e todos esses recortes possíveis de como é que isso vai chegando para essas pessoas. E aí, pelo meu Instagram, a gente consegue trocar uma ideia também. Então, acho que fica bacana, assim, conseguir. Eu adoro, né? Acho que trocar é sempre muito bom, muito legal de ampliar ideias. Então, a gente tem esse ponto. Excelente. Adorei. Meninas, e então quero agradecer a vocês por essa conversa. Aprendi muito, fiz anotações e espero que a gente se encontre. Muito obrigada pelo espaço, viu, Gabi? Foi muito Adoramos. Obrigada a foi bom. vocês. Obrigada. Gabi, sempre bom Obrigada. estar junto de você, estou feliz demais. Bom demais. E então deixo o meu abraço aqui e espero notícias aí do mini curso. Que vocês tenham um lindo sábado. Obrigada, Gabi. Tchau, Obrigada, obrigada. Gabi. Obrigada. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade, critique. Não é tão só correr. Tamo aguardando o convite.